Contaminados com a Babilônia. Steve Gallagher. Capítulo 3. Mundanismo. A queda de Israel. Afastem-se de mim os que praticam o mal. Quero obedecer aos mandamentos do meu Deus. Salmo 119, versículo 115. Depois de aproximadamente uma década da morte de Nimrod, 300 anos após o grande dilúvio, pelo menos, Abraão nasceu em Ur, uma das cidades que Nimrod construíra na Mesopotâmia. Podemos presumir que o conhecimento de Deus ainda era muito amplo sobre a terra. É muito provável que não houvesse ateus naqueles dias, mas sim apenas rebeldes atraídos aos ritos da fertilidade recém-criados de Babel. Embora homens justos como Jó, que também viveu nessa época, continuassem a buscar o Senhor, a maioria dos habitantes da Mesopotâmia descia às profundezas da imoralidade, carnalidade e rebelião contra a autoridade de Deus. Por mais difícil que tenha sido para o Senhor encontrar em Ur um amante da verdade, Deus contemplou Abraão e revelou-se poderosamente a ele. As Escrituras nada dizem sobre os primeiros anos de sua vida, mas sabemos que contava com cerca de 70 anos quando o Senhor apareceu-lhe dizendo: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. E assim, Abraão foi chamado para fora do mundo de Ur, terra que fora estabelecida algumas décadas antes pelo inimigo e sedutor Nimrod. Durante os 105 anos seguintes, o patriarca peregrino habitou em tendas e recusou-se desfrutar do estilo de vida confortável da cultura ímpia que o cercava. Sua vida mostrar-se-ia um exemplo de compromisso com Deus para as gerações futuras. O sobrinho de Abraão, Ló, também expressava sua fé em Deus e juntou-se ao tio em sua jornada em direção a uma terra desconhecida. Juntas, as duas famílias deixaram a Mesopotâmia, indo primeiramente à Síria e depois a Canaã. No entanto, a fé de Ló não podia ser comparada à de seu tio. À medida que os dois líderes multiplicavam seus rebanhos e gados, os servos de Ló punham-se a discutir com os de Abraão, até chegar o momento em que a tensão tornou-se insuportável. Por fim, Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Gênesis capítulo 13, versículos 8 e 9. Esse foi um alerta para Ló e sua esposa. Eles deveriam ter se humilhado perante o piedoso tio e se arrependido. Sua atitude deveria ter sido como a de Ruth, quando Noemi disse-lhe para retornar ao seu povo. E ela disse: não insistais comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ruth capítulo 1, versículos 16 e 17. Em vez de considerar a vida em Deus que poderiam ter, através da liderança de Abraão, sua atenção voltava-se para outro lugar. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Teria sido removido do coração de Ló o amor pela vida em Ur?
Aparentemente não, pois fora atraído em direção a Sodoma. Não apenas lhe seria mais cômodo viver como outras pessoas, mas a terra era também deserto abundante. O fato de Sodoma e Gomorra serem extremamente abomináveis não parecia ter muita importância para Ló. Da mesma forma, aqueles que se declaram hoje como seguidores de Cristo consideram as vantagens de sua união com o mundo boas demais para serem descartadas. Sua religião tem de encontrar um jeito para manter seu amor por este mundo. Ló levou sua família para perto de Sodoma. Abraão estabeleceu-se no extremo oeste de Canaã, onde a vida era simples e rural. Não muito depois de Abraão e Ló tomarem caminhos distintos, 5 reis rivais saquearam Sodoma e Gomorra, levando os cativos Ló e sua família. Abraão imediatamente saiu em perseguição aos comandantes militares, seguindo-os até Dan, onde ele e os seus homens os derrotaram. Esta foi a única ação militar em que Abraão se envolveu, não por sua própria causa, mas para resgatar seu sobrinho e sua família. Esse foi o segundo alerta que o Senhor concedeu graciosamente a Ló e sua esposa. Viver fora do governo de Deus e da vontade de Deus é perigoso. Este casal carnal deveria ter se humilhado, reconhecido seus erros e demonstrado arrependimento, abandonando Sodoma de uma vez por todas. Certamente havia espaço suficiente em Canaã para as duas famílias viverem confortavelmente. Será que Deus não teria suprido as necessidades de Ló, abençoando-o como fizera Abraão? Todavia, mesmo com o episódio dos reis e a tragédia que sofrera, Ló não aprendeu a lição. Regressou, pois, a Sodoma com sua família, onde permaneceram por mais 10 anos, até o dia em que os anjos do Senhor trouxeram juízo àquela cidade pervertida. Foi Abraão, mais uma vez, quem salvou seus parentes carnais da iminente destruição, colocando-se diante do Senhor para interceder por eles. Ainda que Ló cresça em Deus, suas atitudes durante essa experiência revelaram que seu coração estava longe do Senhor. É verdade, ele ofereceu aos anjos um abrigo contra o grupo de homossexuais que atacou a casa. Contudo, logo se voltou e entregou suas filhas virgens para satisfazerem os desejos sexuais de compulsivos depravados. Por misericórdia de Deus, os anjos interviram e julgaram aqueles homens, evitando uma grande tragédia. No dia seguinte, ele tentou alertar seus genros, mas foi ridicularizado, como sempre acontece quando o alerta é mundano e sua vida com Deus é morna, sem compromisso e desprovida de autoridade. Quando os mensageiros angelicais apressaram Ló, dizendo que saísse imediatamente, ele hesitou. Gênesis capítulo 19, versículo 16. A palavra hebraica para hesitar significa relutante a mover-se. Sua esposa não queria abandonar a amada Sodoma de maneira nenhuma, e parece que Ló estava indo embora com bastante relutância. Não fosse a compaixão do Senhor, ordenando aos anjos que lhe agarrassem as mãos e arrastassem-nos para fora da cidade, ambos teriam sido destruídos. Agora, já fora da cidade, os anjos disseram-lhe: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Gênesis 19, versículo 17. Em vez de fugir e salvar sua família, Ló propôs um acordo. Seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena. Esta está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena. Lá estarei a salvo. Gênesis 19, versículo 19 e 20. A cidade de Zoar, localizada nos arredores, era provavelmente tão pervertida quanto Sodoma e Gomorra. No entanto, o anjo concordou, dizendo: também lhe atenderei este pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Gênesis capítulo 19, versículos 21 e 22.
O enxofre derretido que desceu como chuva de fogo sobre as cidades ímpias e impuras, destruiu-as por completo e soterrou-as com uma camada de sal. A esposa de Ló, mais afastada de Deus do que ele, hesitou e olhou para trás com saudades, pelo que a chuva de enxofre transformou-a no memorial eterno do amor por este mundo. Aproximadamente 2000 anos depois, Jesus usou essa tragédia histórica para alertar nossa geração. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Lucas 17, versículo 31 e 32. Ela foi um exemplo do que não fazer na vida. Em vez de salvar-se da destruição, seu amor pelo mundo foi a causa da própria morte. Como sempre vemos, seu coração permaneceu junto ao seu tesouro. Ló continuou vivendo com as 2 filhas, tudo o que lhe tinha restado após os anos de ganância em Sodoma, preferindo viver em uma caverna montanhosa acima da cidade de Zoar, a humilhar-se e retornar a Abraão. Suas filhas, espiritualmente contaminadas por uma vida exposta ao ambiente libertino de Sodoma, elaboraram um plano totalmente típico de uma mentalidade carnal. Sem perspectivas de casamento, decidiram conceber filhos do próprio pai, que sem saber engravidou-as quando embriagado por elas. 2 crianças, Moabe e Amon, foram o resultado desse relacionamento impuro, e quão grande sofrimento os moabitas e amonitas trariam ao povo de Deus nos séculos por vir. Aprendendo com a história de Sodoma. Você consegue perceber como os personagens dessa história tipificam os diferentes grupos de pessoas nas igrejas de hoje? Em primeiro lugar, temos Abraão, homem de grande fé e consagração. Deus honrou seu nível de compromisso de tal maneira que antes de destruir as cidades do Vale do Jordão, sentiu-se obrigado a comunicá-lo, perguntando aos anjos: esconderei de Abraão o que estou fazendo? Gênesis 18, versículo 17. Sendo assim, quando o Senhor enviou os anjos para executarem seu juízo, Abraão, cheio de misericórdia, pôs-se a interceder pelos habitantes ímpios e promíscuos daquela cidade. Ele suplicou, barganhou e chorou em favor deles. Sua intercessão foi tão poderosa que Ló foi salvo somente por causa de Abraão. Gênesis capítulo 19, versículo 29. Suas orações tiveram tanto impacto no céu que o anjo disse a Ló: fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Gênesis 19, versículo 22. Em segundo lugar, temos Ló, cujo amor pelas riquezas do mundo levou-o para longe da terra prometida e da cobertura espiritual de Abraão. Preferiu a vida na cidade do entretenimento e sensualidade. Em vez de conduzir sua família a uma vida na dependência de Deus, levou-a diretamente para o ambiente infernal de Sodoma e Gomorra. Sua vida tipifica o cristão moderno, que até tem alguma fé em Deus, mas nunca se sujeita à vontade do Senhor, nem renuncia à paixão que tem pelo mundo. Representa o crente que segue o Senhor de maneira como acha que deve. Ao invés de seguir o bom exemplo de Abraão, Ló cometeu o terrível erro de considerar-se mais santo do que os incrédulos à sua volta. Os cristãos enfrentam a mesma tentação hoje. Nossa nação é um reflexo da impureza e perversão ostentada por Sodoma e Gomorra. Não é de admirar que seja tão fácil para os crentes mornos considerarem-se santos, contanto que seu nível de pureza exceda a justiça do mundo em alguma coisa. Consideram-se santos. Sim, comparados aos homens perversos de Sodoma, Ló era considerado justo, por causa de sua fé. Também é verdade que Deus o resgatou, mas ele teve de ser praticamente arrastado de Sodoma para isso. As trágicas consequências de suas decisões, a morte da esposa, dos genros e a degradação das filhas, precisam servir de alerta àqueles que acreditam não ser necessário arrepender-se pelo amor ao mundo. Nosso terceiro exemplo é a mulher de Ló, de quem Jesus solenemente manda nos lembrar. Ela representa
a pessoa que permanece apenas sentada na igreja, ouvindo o ensino e a pregação, mas que nunca teve uma conversão genuína. As palavras do J.C. Ryle aplicam-se perfeitamente a tais pessoas. Falarei sobre os privilégios religiosos de que a mulher de Ló desfrutava. Poucos talvez tivessem recebido tão bom exemplo, vivido em sociedade tão espiritual, tido conhecimento tão claro e advertências tão evidentes como ela o teve, comparada com os milhões da sua época. A mulher de Ló foi muito privilegiada. Entretanto, que transformações ocorreram em seu coração, tendo ela tais privilégios? Nenhuma. A despeito de todas as oportunidades, todos os alertas e mensagens do céu, ela viveu e morreu desprovida da graça, da piedade, endurecida e incrédula. Os olhos do seu entendimento jamais foram abertos, sua consciência jamais despertada e vivificada, sua vontade nunca se sujeitou à obediência a Deus, seus prazeres nunca se alinharam às coisas do alto, sua religião era preservada em função das tradições, não por amor. Funcionava como uma capa para agradar os outros, mas não tinha qualquer valor para si. Fazia tudo quanto observava em casa de Ló. Conformava-se com as escolhas de seu marido. Não fazia qualquer resistência à sua religião. Era-lhe submissa em tudo, mas em todo o tempo seu coração era mau perante os olhos de Deus. O mundo jazia em seu coração no mundo. Esse foi o estado em que viveu. E nossa condição morreu. Nada endurece, e nessa condição morreu. Nada endurece tanto o coração do homem como o falso conhecimento que possui acerca de Deus. De todos os exemplos encontrados no Antigo Testamento, do qual Jesus poderia ter se valido, é o exemplo da mulher de Ló, que escolhe como austera advertência para nós que vivemos nos últimos dias. Deus não repreenderá perpetuamente, Salmo 103, versículo 9, mas julgará rapidamente os que recusarem as oportunidades de fuga que ele oferece. Jesus nos ordena: lembrem-se da mulher de Ló. Como fazemos isso? Lembrando-nos frequentemente de sua vida e comparando-as com a nossa. A lição que podemos tirar de sua vida pode ser resumida nas palavras ditas por Jesus em outra ocasião: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Mateus capítulo 6, versículos 21 a 24. Uma nova nação. Na época em que a descendência de Abraão, Jacó e seus filhos, juntaram-se a José no Egito, a idolatria que começara na Mesopotâmia, séculos atrás, alastrava-se rapidamente. A antiga família de Israel logo caiu num esgoto espiritual de trevas, no qual permaneceu por mais de 400 anos. Contudo, não foi a imundícia espiritual que forçou os hebreus a deixarem a terra do Nilo. Na verdade, não há registros de que tenham feito uma única reclamação contra os ritos de fertilidade que permeavam a sociedade em que se encontravam. A bem da verdade, almejavam tão somente a libertação da escravidão. Parece que a única razão de os israelitas clamarem ao Deus de seus antepassados encontrava-se no fato de não haver mais ninguém a quem recorrer. Eles mesmos foram saturados pela idolatria politeísta, já mencionada antes, que corria desenfreada por todo o mundo. A crença de que existiam diversos deuses, cada um possuindo características e poderes específicos. O problema crucial que enfrentavam era ser estrangeiros. Não podiam buscar o favor dos deuses egípcios. A única esperança que restava era buscar o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus tinha um plano em mente, é claro, e colocou o menino hebreu no palácio de Faraó para aprender toda a sabedoria dos egípcios. Os caminhos de Deus não iguais ao do homem. A Bíblia nos diz que, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo,
considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Hebreus 11, versículos 24 a 27. Deus libertou seu povo, não pela sabedoria humana ou por ligações políticas, mas por meio da fé. O homem escolhido pelo Senhor para liderá-los nessa grande libertação não cobiçava uma posição elevada no palácio de Faraó. Pelo contrário, escolheu afastar-se dela, identificando-se com os hebreus oprimidos. Preferiu sair do meio dos opressores e entrar no jugo dos oprimidos. Levou 40 anos no deserto para que Deus limpasse sua mentalidade egípcia e ensinasse-lhe a humildade que caracterizava uma vontade submissa. Por fim, tendo-o moldado para ser um verdadeiro instrumento, o Senhor envia Moisés novamente ao Egito para libertar seus irmãos. No entanto, o espírito da Babilônia, profundamente enraizado nos palácios egípcios, não permitiria que o povo de Deus partisse sem uma disputa violenta. Faraó, soberbo e ganancioso, tomado pelo diabo, endureceu seu coração e recusou-se a libertar Israel. O grande Jeová puniu os egípcios com sucessivas pragas, até Faraó ceder. Numa incrível demonstração do supremo poder do Todo-Poderoso, o espírito anti-Deus que governava o Egito foi esmagado. No final da história, aquele Deus dos escravos hebreus destilaçara a nação mais poderosa da terra. Tão logo alcançaram a segurança do outro lado do Mar Vermelho. Israel cantou uma poderosa canção de libertação, conduzida pela profetisa Miriam, irmã de Moisés. Durante um curto período de tempo, os hebreus regozijaram-se no glorioso ser que, em seu infalível amor, reivindicava a descendência de Jacó como seu tesouro pessoal. Infelizmente, foi apenas uma questão de dias para rebelarem-se contra Deus, acusando-o de tê-los conduzido ao deserto para morrerem. E não é de admirar que tenham reagido assim. Por centenas de anos, haviam se rendido inteiramente aos ritos da fertilidade do Egito, acostumando-se a servir demônios que os seduziam com orgias sexuais e promessas de poderes ocultos, somente para serem escravizados e culminarem na prática hedionda do sacrifício de crianças. Eles haviam crescido com a mentalidade babilônica do politeísmo e agora se encontravam no deserto do Sinai, com escassez de pão e água, sem a promessa de qualquer gratificação carnal. A verdade é que esse Deus, apenas conhecido por meia dúzia deles, não lhes oferecia nada que apelasse à sua natureza mais baixa, isto é, à sua carne. Ao invés de contemplarem um Deus de amor que sozinho libertara-os dos brutais e exaustivos campos de trabalho do Egito, tinham somente a imagem de um ser poderoso que não estava disposto a atender seus desejos carnais. Por isso, repetidas vezes o povo levantou-se em rebelião contra o Senhor. Moisés tentou argumentar e falar-lhes acerca do amor de Deus, de sua imensa misericórdia. Porém, o povo não demonstrava nenhum interesse, queria apenas voltar às panelas carnais do Egito, mesmo que o preço significasse escravidão outra vez. Parece que os hebreus iam sempre de mal a pior. Por intermédio de Moisés, Deus entregou-lhes a lei, na esperança de incutir na alma de um povo corrompido a mentalidade, os valores e as perspectivas de seu reino. O Senhor advertiu-lhes inúmeras vezes, conclamando-os ao arrependimento das práticas de idolatria, a obedecer à lei entregue no Monte Sinai e a amá-lo de todo o coração. Contudo, quando chegaram a Canaã, sua fé foi abalada e recusaram-se a prosseguir. Consequentemente, o Senhor manteve-os no deserto por 40 anos, não como um castigo pela sua rebeldia, mas com o intuito de levantar uma nova geração, isenta de contaminações, uma geração livre da influência pecaminosa dos pagãos, habitantes da terra que em breve possuiriam.
pouco antes de a nova geração entrar na terra, que mana leite e mel, Moisés admoestou-lhes que não se envolvessem de forma alguma com as nações ímpias que lá viviam. Não façam com elas tratado algum, e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviarão seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para o seu povo, o seu tesouro pessoal. Deuteronômio, capítulo 7, versículos de 2 a 6. Infelizmente, os milhares de anos que se seguiram trataram-se de uma longa história de rebelião contra a autoridade de Deus e profanação constante com as nações vizinhas. De certo, houve pessoas íntegras como Davi, Josias e Ezequias, mas a maioria do povo escolhido de Deus rejeitou, trocando por aquilo que o cosmos, através dos muitos ritos de fertilidade, por deles ia oferecer. Após relatar o fracasso dos hebreus, Paulo diz: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, versículos de 11 a 12. Há 3 lições importantes que os cristãos de hoje que podem ser extraídos da história do povo judeu. A primeira é: Deus requer de seu povo uma vida de separação e santificação. A segunda é: se falharem em fazê-lo, certamente serão atraídos à mesma idolatria que governa a vida dos ímpios. A terceira implica que, se isso acontece, Deus permitirá que seu povo seja oprimido pelas pessoas com as que se misturaram e comprometerão seu testemunho. O inequívoco mandamento de Deus ao seu povo é: aparte-se e renuncie o estilo de vida dos que têm parte com o reino das trevas.